Bem-vindos ao InovaCast, o podcast oficial do InovaWeek, o maior evento universitário de inovação, empreendedorismo, tecnologias e tudo aquilo que está dentro desse campo do conhecimento. Aqui é um espaço onde nós temos recebido executivos, empresários, empreendedores, founders de startup, agentes do governo, para uma conversa muito franca, tranquila, leve, suave, trazer um pouco da experiência, da vivência, da jornada desses profissionais para que possam estar compartilhando com vocês que nos assistem e estão aqui na nossa programação. Estamos aqui no nosso estúdio, que fica no campus Boa Vista da UVV, onde vocês podem perceber que o movimento ele é frequente, frenético. Isso aqui é um caldeirão de inovação, de conexão e de relacionamento. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo também podem estar aqui ao vivo e presencialmente conosco. Temos a honra de poder receber para essa nossa conversa o Fábio Bertolo, que é diretor-presidente da ES Gás e que vai aqui trazer um pouco das impressões, daquilo que ele, a empresa, tem olhado para essa temática. E já faço uma provocação, viu, Fábio? Qual a visão do Fábio, olhando esse avanço das tecnologias habilitadoras, em especial da IA, estando à frente de uma empresa tão importante no contexto hoje econômico do Espírito Santo como a ES Gás? Como é que vocês enxergam isso? Jefferson, a honra não é sua não, a honra é toda minha de estar num evento vibrante como esse. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Tecnologia já não é, aliás, há muito tempo já não é mais uma opção, E eu posso dizer com algum orgulho de que a gente faz parte de um grupo, que é o Grupo Energisa, que existe já há 120 anos no Brasil. É uma das poucas empresas que são centenárias no Brasil, mas ela acumula 2 títulos. Ao mesmo tempo que ela é centenária, ela é uma das top 5 empresas mais inovadoras no Brasil, de acordo com o valor econômico, e a primeira no setor de energia elétrica. O que, para a visão de alguns, pode ser um paradoxo, Como é que uma empresa centenária pode ser tão top 5 em inovação? Vamos lá, As origens da Energisa, elas remontam lá à primeira Revolução Industrial, a primeira ou segunda Revolução Industrial, Sim, Então, como é que uma empresa desse tanto de origem familiar, conseguiu tudo isso? E, na verdade, nunca foi uma dicotomia, sempre foi o sempre foi essa questão de estar focado em estar sempre atualizado, em buscar eficiência e atender bem os clientes, O cliente estando no centro, ele puxa a gente para se desafiar e ser mais. E quando a gente traz isso para todas as tecnologias, a gente não pode deixar de pensar na inteligência artificial. A inteligência artificial chegou, ela bateu o pé ela meteu o pé na porta, Então ela não pediu nem licença, Que licença o quê, Então ela chegou e ela tem um potencial que eu costumo brincar, que ele é terrivelmente maravilhoso ou maravilhosamente terrível, Então você pode escolher qual que é o advérbio aí, qual que é o adjetivo. Mas ela já não é mais uma opção, ela tem que ser incorporada e a Energisa abraçou esse processo, Então ela tem alguns processos que são muito importantes dentro da sua ferramenta de inovação. Um dos bons exemplos que a gente trabalha de inteligência artificial é o que a gente chamou, o que o pessoal desenvolveu no Vera, que é a aplicação de inteligência artificial para quê? Para resolver um problema simples, que é tentar identificar preventivamente o crescimento de planta para prever as podas em lugares em que está passando fiação, que é um dos dilemas que a gente tem hoje, especialmente com evento climático extremo. Então você usa drone, usa uma série de ferramentas e inteligência artificial para quê? Para tentar identificar onde você está. Isso do lado, de um lado totalmente operacional, mas garantindo muito serviço. O outro é o que a gente chama de projeto Sparta. Você viu que o pessoal da energia gosta de dar nome interessante. Eu queria trabalhar só para dar nome de projeto. Eu estou até se imaginando que esse nível de criação para os projetos, ele está assim, bem análogo àquilo também que a Polícia Federal tem para as operações dela. São os nomes assim, lá em latim, em grego, em hebraico, entendeu? E na verdade, eu até vou antecipar, vou fugir um pouco, mas depois eu volto para os outros sem problema, projetos. Fica à vontade. Que
isso inclusive, é uma ferramenta grande de engajamento das pessoas em torno do projeto, porque uma das nossas crenças é que inovação não acontece sem gente. Então, inteligência artificial, ela é nula se ela não tiver um pouco de inteligência natural, que é o quê? É a inventividade e a atitude dos colaboradores que fazem parte disso. Então, um dos nossos programas lá é o Enova, né, para justamente engajar as pessoas para fazer isso. O outro é o Sparta, qual que é o foco dele? É inteligência artificial super aplicada para quê? Para agilizar atendimento. Tenta imaginar. Que é um gargalo, né? O Grupo Energisa, ele cuida de 20 milhões de pessoas. Né? 20 milhões somos 20 milhões de clientes, é 1/10 da população brasileira. Né? Então, e você vai ter desde gente que quer ir na agência até cada vez mais gente que não quer nem falar, se possível, nem falar com o WhatsApp. Sim. Né? Sim. Então, a gente colocar esse tipo de coisa para ter o tipo de resolutividade é fundamental. E é interessante que você comentou, Fábio, pelo seguinte, porque olha só que dicotomia, né? Porque você tem 20 milhões de clientes. Obviamente, quando você pega e faz um extrato disso aqui, você tem clientes de tudo quanto é faixa etária, né? Com vivências, com a capacidade de imaginar esse mundo virtual, esse mundo digital ou a prática analógica de maneira completamente diferente. E você tem que conseguir traduzir isso na sua entrega para poder contemplar aquele cara que tem uma dificuldade enorme de entrar num site ou de entrar no aplicativo. Você tem que ter uma maneira de se conectar com esse cara e ouvi-lo e respondê-lo, como aquele que quer resolver tudo num clique. Como é que isso acontece? Isso acontece, tipo, eu acho que uma das coisas mais bonitas do grupo é o GEA, ou a gente chama do jeito Energisa de atender. E o jeito de Energisa de atender, ele é qualquer coisa menos pasteurizado. Né? Então a gente colocar o mais humanizado centro, colocar possível. O cliente no centro e tentar humanizar o tipo de atendimento. A gente está vivendo, né? Vocês estão vivendo Nova Week, a gente está vivendo o Cliente Week, né? Uhum. Semana do cliente, aqui dia 15 agora de setembro foi o dia do cliente. Dia do cliente, E basicamente a gente para as nossas atividades para quê? Para conscientizar as pessoas da centralidade dessa questão do cliente e como isso é importante. E de fato, vamos lá, né? Quando a gente pensa numa utility, né, a primeira coisa que o cliente quer é não ter problema. Sim, sim. Né? Então, a segunda coisa é quando ele tem algum problema que ele seja atendido e resolvido logo. Né? E é isso que consiste o nosso jeito de atender. E agora eu vou trazer, deixa eu puxar a sardinha para a brasa aqui, que é o gás. Né? O gás é a aventura mais nova da Energisa. Né? Então, a gente já tem assim, 120 anos na distribuição de energia elétrica. É a primeira operação de gás do portfólio dela. A primeira operação de gás do portfólio da Energisa começou aqui, no Espírito Santo, com a assunção da ES Gás em 3 de julho de 2023. Né? Então, a gente entrou aqui e começou a nossa operação. Quero, inclusive, uma pergunta que eu queria te fazer. Quer dizer, você pega uma operação que já existia, mesmo sendo muito recente, mas que estava dentro de uma estrutura pública, né, podemos dizer assim, e você pega um grupo centenário que tem realmente o foco de estar consolidado, né, que é um grupo sólido, né, mas que tem uma pegada de inovação muito grande. E como é que essa recente, né, privatização da ES Gás para dentro do Grupo Energia, como é que isso mudou, acelerou a visão? Como é que isso... Consigo te explicar isso tão rápido, tem umas 2 horas aí. Não, vou resumir. Mas esse tem sido um exercício muito, muito interessante. Né? Primeiro que a Energisa, ela tem 120 anos, mas ela não começou desse tamanho há 120 anos. Ela foi se tornando assim ao longo dos anos. E parte do processo dela foi justamente a assunção de outras empresas de distribuição de energia elétrica, e ao longo do tempo ela desenvolveu como se fosse uma máquina de você trazer outras empresas para dentro desse esquema de energia. Isso toca muito na cultura organizacional, né, cara? No DNA. Como é que você faz esse transplante, essa transfusão? Então, na verdade, assim, a gente chama num projeto de PMI, a gente chama os projetos de PMI, que é justamente você fazer um processo de implementação, não só da cultura, mas dos processos de estudar. Mas assim, não é uma coisa pasteurizada, né? E o gás, ele prova muito isso, né? A gente falou, peraí, isso aqui é muito semelhante, isso aqui a gente vai fazer o processo ipsis literis, conforme acontece na Energisa. Não, peraí, esse aqui precisa de algum tipo de tropicalização. Né? Ou no caso, uma
gaseificação. Sim, né? sim. Então, isso é um processo que é muito interessante. A gente conta com uma ajuda de um time muito grande que está espalhado no Brasil todo para justamente começar a aportar esse tipo de conhecimento. Né? E agora a coisa mais curiosa, né, é que agora é o Espírito Santo que está aportando alguns conhecimentos do gás para o fluxo, né? Mudou o fluxo, né? Exatamente. Porque tendo uma operação, né? E aí a gente pode falar que é uma operação que fala muito de segurança energética, fala muito de competitividade, fala muito de desenvolvimento regional, até por ter nascido por iniciativa, né, do governo. E eu te pergunto, né, trazendo um pouco desse olhar e dessa lente de inovação que o grupo em si já traz, como é que você vê nesses fatores, né, de segurança energética, competitividade, desenvolvimento regional, como é que vocês enxergam a utilização, a adoção, o uso, né, de automação, de predição de demanda, de manutenção preditiva? Como é que fica isso dentro do processo de vocês? Eu gostaria de encontrar outra expressão, mas a expressão certa é não ter opção. Né? A gente parte do pressuposto de que ou a gente faz isso ou a gente está fadado a ser ineficiente. E está fora do jogo. Exatamente, vai estar fora do jogo e vai se transformar numa indústria do século passado. Né? Porque, então, esse processo da gente fazer inovar cada vez mais e trazer elementos de tecnologia e estar constantemente estudando isso, seja de forma externa, seja de forma interna, ele é fundamental. Hoje a gente a Energisa ali em Cataguases, né, que a gente brinca que é o Big Bang, né, foi onde a Energisa surgiu ali a partir da Companhia de Força e Luz Cataguases e Leopoldina. Ela tem o que a gente chama do Rio Pomba Valley, que busca você colocar estudantes para quê? Para justamente para começar a formar mão de obra em tecnologia e aplicada aos nossos desafios, às nossas porque dificuldades. Isso aqui é um grande bolsão de talentos que está aí disponível para poder ser acessado, para poder, né, ser sensibilizado, para poder ser atraído. E na verdade, né, Jefferson, a grande diferença que a gente tem hoje, o que vai atrair... Eu, pelo menos, sou um bom geração, sou aquela geração X clássica, né? Aquele que viu a internet surgindo, viu a telefonia móvel ser surgindo. Então, isso é, inclusive, tecnologia é, inclusive, um elemento de você atrair gente, né? Atrair gente boa e causar o desenvolvimento. Né? Então, isso não é uma opção, a gente entende que não é uma opção, que tem que ser investido. Nos últimos anos, a Energisa sozinha investiu 400 milhões em inovação. Só para você ter uma ideia, isso é 4 S-Gás, né? Só em inovação, através de uma rede ampla, né? A gente trabalha muito com atividades estimulando os próprios colaboradores a trazer ideias. Né? Então, a ideia do eletricista ao cara de TI é igualmente valorizada. E tem um componente interessante aí, né, Fábio, que é o seguinte: imagina que, eu estou aqui imaginando como um olhar externo, né? Imagina que dentro do mapa estratégico da S-Gás, né, você tem diferentes setores que você atende. Você tem lá o setor industrial, tem o setor residencial, veículos também, né? Sim. Veículos também. E aí, para poder medir, para poder definir, né, as demandas que existem em setores tão diferentes, tem modelos, algoritmos, tem modelos de predição. Como é que é feito isso? Isso é feito internamente? Isso é feito com parcerias? Como é que isso acontece? Vamos lá, né? Pode dizer que a Energisa, ao mesmo tempo que ela tem uma cultura muito forte, ela tem um caldo de... Ela tem um caldo, tipo, é desigual e combinado, vamos dizer assim, né? Ele é desigual por quê? Porque tem diferentes estágios de maturidade dos negócios. Então, quando você pega um negócio de distribuição de energia elétrica, ele já está muito maduro, eles conseguem operar de uma forma muito, muito mais rápida. Quando você pega o negócio de distribuição de gás, é algo que a gente está num nível de maturidade distinto, né? Mas que a gente quer se aproveitar desse tipo de elemento. Mas porque a mesma operação você já domina, né? Você já faz de olho fechado, né? Agora você está ainda mapeando
e validando os tempos e movimentos, então, né? Duas coisas que a gente está muito preocupado quando a gente veio aqui, né, que a gente tem trabalhado muito, é justamente no quê? Informação, dado, telemedição, o nosso sistema SCADA, que é de monitoramento, o GIS. A gente tem uma indústria, na verdade, a nossa indústria, a indústria do gás natural, na verdade, está debaixo da terra. Sim, né? sim. Ela está escondida, né? Está escondida. Então, a gente colocar muita tecnologia aqui, ali dentro, e para quê? Para garantir um excelente serviço, né, e uma operação de qualidade, né? A gente tem o nosso plano dos próximos 5 anos, né? A gente tem um plano previsto para investir R$1 bilhão. Desses R$1 bilhão, quase um terço, né? Disso está focado em operação segura, eficiente de qualidade. Ou seja, e operação segura, eficiente de qualidade debaixo das nossas lentes aqui é o quê? É tecnologia. É tecnologia, perfeito. Medição, dado preditivo. E olhando isso, quer dizer, tem dentro, né, do mapa estratégico de vocês o desenvolvimento de parcerias, né, com universidades, startups, centro de pesquisa, para poder, de maneira cooperativa, colaborativa, buscar essas soluções de IA e tecnologia que vão ser aplicadas. Como é que está esse ambiente? A Energisa, como eu falei, né, ela já tem uma preocupação muito grande em fazer isso, então ela já criou o Rio Pomba Valley, né, que é uma tentativa de mimetizar, e nas localidades em que a gente tenta se aproximar de parceiros como esse, por exemplo, como o VV, que faz um negócio, né, que é sensacional. Então a gente tentar atrair talentos, né, de vários lugares, né? Então a gente tem um programa de trainee, né? Tipo, tem pelo menos um trainee que foi selecionado que é capixaba. Eu lembro da pessoa que participou do projeto, né? Então foi super bem. Eu estava animado para ver se ela ia ficar. Vem, né? Aí falou, vem. Ele falou, não. Ela vai ter uma experiência lá em João Pessoa. Que beleza! A história é outra. Deixa ela rodar. Deixa percorrer outro caminho. A gente tem um menino que veio do Acre. Que está aqui. Do Acre que está aqui. Ele teve essa experiência. Legal. Né? Então a gente conseguir trazer esse caldo de cultura é onde a gente vê grandes diferenças e parcerias com institutos e com universidades é fundamental. A gente tem aqui acho que cheguei a comentar contigo, né? A gente tem debaixo do guarda-chuva do InovaWeek, a gente tem os vários microeventos. E um dos microeventos é o Inova Apps, que eu acho que conversei rapidamente com você, né? Cara, a proposta do Inova Apps é uma proposta extremamente interessante porque ela dá oportunidade para o parceiro trazer uma demanda, uma dor, um desafio, uma necessidade que ele tem, e a partir daí você tem times internos que são formados, inclusive de maneira multidisciplinar, eles são conduzidos por mentoria de professores e eles ficam ali durante o final de semana, foi o dia 13 e 14, discutindo alternativas de solução para aquilo que as empresas propuseram. Aí depois você tem uma banca de avaliação, tá? Escolhe qual é a solução mais adequada, mas são soluções finalizadas para aplicação. Então você imagina como você amplia, né, a sua capacidade, a sua capilaridade, a sua condição de poder desenvolver soluções que às vezes você não teria tanta rapidez para essa curva de aprendizagem, né? Isso para quem está numa empresa é música pro ouvido, né? Particularmente a cultura do Grupo Energisa, assim, a gente é muito preocupado com a questão da inovação, mas a gente não levanta da cama se essa inovação não tiver trazendo, tipo, se a gente não tiver direcionada para algum resultado. Por exemplo, ela tem que trazer um impacto direto para aquilo que é a tua operação. Né? Por exemplo, o Sparta, que tem aquela questão do atendimento, a retenção na URA ela aumentou 50%. Né? Então ela foi de 45% para 60%. Né? Então, ele tem que trazer algum tipo de... A gente tem que tangibilizar esse benefício. Né? Então, esse benefício ele tem que aparecer ou numa maior eficiência ou numa maior satisfação de cliente. Né? Ou, evidentemente, tem também a mitigação de um risco. Sim, né? sim. Que é um risco quando ele materializa, ou você perdeu o cliente, ou você teve um prejuízo. Né? Perfeito. Então ele tem que ter essa proximidade. Quando a gente vê iniciativa desse ponto, né, eu brinco, eu fico arrepiado. Né? Bom, já estamos aqui encaminhando para o final da nossa conversa. A gente gostaria de ficar aqui muito mais tempo, né? Mas temos que cumprir aqui um roteiro.
Agradecer ao nosso convidado Fábio Bertolo, né, diretor-presidente da S-Gás. Obrigado aí pela oportunidade, pelo estar aqui conosco, viu, Fábio? Sou eu quem agradeço. E dizer que esse foi mais um episódio do InovaCast, né, o canal direto do InovaWeek e oficial. Estamos aqui com a nossa programação a pleno vapor, teremos outros convidados, estaremos compartilhando com vocês que nos assistem essa programação variada.